Oi gente, bem-vindos ao canal. Vou dar continuidade aqui à nossa aula de vetores em Java. Nas últimas aulas nós aprendemos como declarar vetores, atribuir valores e percorrer de realizar algumas operações nessas estruturas de dados utilizando a linguagem Java, tá? Hoje nós vamos aprender uma estrutura diferente, que é o que a gente chama de vetor multidimensional, ou matrizes, como a gente já está acostumado aí a ouvir, né? Um vetor em inglês é o array, que muita gente fala quando se refere a vetor em alguma linguagem de programação. Então, só para revisar, um vetor é uma estrutura de dados linear, né? Ele pode ser tanto representado em linha como em coluna. O vetor, ele é uma variável na memória que permite a alocação de vários espaços do mesmo tipo, tá? Então, quando eu falo assim que eu estou criando um vetor, eu estou criando uma estrutura de dados na minha memória chamada vetor, que contém vários elementos. Cada um desses elementos ele pode ser acessado pelo índice, né? Ou pela sua posição. Em Java, essas posições começam sempre do zero. Então, se eu tenho aqui um vetor de 4 elementos, né? 1, 2, 3, 4, ele tem as posições de 0 a 3, tá? Na matriz, ou nos vetores multidimensionais, isso é um pouquinho diferente. Eu já tenho a relação de linha e a relação de coluna, tá? No meu caso aqui, o X representa as linhas e o eixo Y representa as colunas, tá? Então, uma matriz ou um array multidimensional, ele nada mais é do que uma estrutura de dados geométrica. Esse meu vetor aqui, ele pode ser tanto bidimensional, que é o que eu estou representando aqui, né, com dois eixos, x e y. Então, aqui eu tenho uma matriz bidimensional, 5 por 4, porque eu tenho 5 linhas e 4 colunas. E ela permite a inclusão de até 20 elementos, tá bom? Então, vamos ver lá em Java, né, como que eu faço isso. Eu tenho aqui um projeto que eu chamei de matriz, né? Aí eu entrei aqui na minha classe, que eu chamei de principal, meu método main, que por sinal já recebe aqui, né, um vetor de strings como parâmetro, e eu vou começar a declarar, tá? Na aula de hoje a gente vai aprender como declarar uma matriz e como atribuir valor. Vou começar criando uma matriz de inteiros, né? Para ficar mais didático, depois a gente vê como que declara, como atribui valor às matrizes de outros tipos. Então, a declaração de uma matriz ela é bem semelhante à declaração de vetor. Eu coloco o tipo de dado, o nome da minha variável e o colchete para representar que ela pode ter, né, que essa minha variável do tipo inteiro pode ter mais de um elemento. Em Java, eu preciso inicializar isso, né? Então, para fazer a inicialização, eu coloco o nome da minha variável igual a new int, um novo inteiro, tipo de dados e quantos elementos vai ter no meu vetor. No caso aqui eu vou colocar assim. Então, aqui, ó, eu criei um vetor unidimensional. Para eu criar um vetor multidimensional, a lógica é a mesma, tá? Os colchetes, eles representam quantas dimensões, né? Cada conjunto de colchetes se refere a uma dimensão desse meu vetor. Então, se eu coloquei aqui 2 colchetes, quer dizer que eu tenho uma matriz bidimensional. E quando eu for inicializar, eu preciso informar também qual a quantidade de linhas e de colunas, né, dessa minha matriz. Então, se eu coloquei aqui, ó, minha variável matriz é do tipo inteiro, tem 5 linhas e 4 colunas, né? Foi isso que a gente colocou lá. 5 linhas e 4 colunas. Então, a minha matriz, ela já tá criada, tá? Outra forma de eu criar a matriz é eu declarar assim, ó. Posso inicializar ela diretamente aqui, ó. New int 5 e 4. Eu também tenho a opção de criar matrizes com a quantidade de linhas e de colunas diferentes, né? Então, eu vou criar lá
meu array chamado matriz 3. Ele vai ser bidimensional, né? Eu declarei ele aqui. E na hora de instanciar, eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, matriz, na primeira linha, né, a linha 0, eu vou ter new int e a quantidade de colunas. Aí eu posso colocar também a matriz, a linha 1, ela vai ser do tipo inteiro e vai ter 3 colunas. Então, assim, eu consigo definir uma matriz com a quantidade de elementos diferentes em cada linha, tá? Bem legal, né? Aí eu posso declarar também matriz com outro tipo de dado, né? Por exemplo, eu posso criar uma matriz, vamos fazer do tipo float. Opa! Float, matriz 4. Vou deixar ela tridimensional para vocês verem. É igual a new float 5, 4 e 2. Agora eu tenho uma matriz tridimensional do tipo float. Para fazer do tipo string ou dos outros tipos, é a mesma coisa, tá? Agora, rapidinho aqui, como atribuir valores para matriz, né? Eu tenho sempre que informar a minha posição, então eu posso colocar lá na minha primeira matriz, na linha 0, coluna 0, ou seja, aqui, né? Eu vou colocar o valor 10. Então, eu venho aqui, faço a minha posição de linha e de coluna e coloco o valor que eu quero, tá? Só marcar aqui, fazer um comentário que é a atribuição. Da mesma forma que eu posso fazer atribuição direta. Eu posso fazer assim, ó, int matriz 5, vou fazer uma matriz bidimensional aqui, tá? Pra ficar mais fácil para vocês. É igual. Aí eu abro colchetes, fecho colchetes. O primeiro colchetes, ele refere-se aos valores que eu vou passar para minha matriz. Aí eu abro outro colchetes que vai ser referente ao primeiro, né, a primeira quantidade de elementos. Então, eu vou colocar aqui a int matriz 5, eu vou colocar lá que ela tem 5 elementos, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um vírgula, aqui eu já tô indo para outra linha, né? Então, a outra linha vai ser 6, 7, 8, 9, 10. Fechei. Então, 2 linhas. Aí, vou colocar mais um. 11, 12, 13, 14, 15. E tá bom por enquanto, tá? Então, quando eu faço isso, ó, meu compilador, ele já entende que eu criei uma matriz aqui. Que ela tem 1, 2, 3 linhas, que a primeira linha eu tenho 5 elementos, a segunda 5 e a terceira 5, tá? Então, quer dizer que eu tenho uma matriz aqui de 3 por 5. Belezinha? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como que a gente faz a atribuição, né, de valores nessas matrizes. Hoje eu só dei uma view rapidinho e a gente vai ter uma aula dedicada só para isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima.